Olá, gente, eu sou o Cícero Jacinto, da Rádio Jardim FM e o programa MP Brega. Nós estamos aqui hoje para dar sequência à terceira parte das gravações da série Locais Históricos de Jardim. Como vocês podem ver, hoje nós estamos aqui, acredito que todos vocês conhecem essa esquina, esse ponto, e aí eu pergunto ao professor Márcio. Márcio, por que esse local é importante para a história de Jardim? Bem, Cícero Jacinto, esse local é importante para a história de Jardim, nessa rua Coronel Romão Sampaio, porque foi justamente nesse local em que foi morto o pai de Barbosa de Freitas, e por isso essa praça recebe o nome de Barbosa de Freitas, em virtude da morte de seu pai, que se deu aqui nesse trecho no passado. Professor Márcio, por que o pai de Barbosa de Freitas foi morto? Bem, Cícero Jacinto, aqui temos algumas informações um pouco delicadas a respeito da morte do pai de Barbosa de Freitas. Primeiro, fala-se que Barbosa de Freitas morreu após seu pai, e que por isso, pela morte de seu pai, é que Barbosa de Freitas tenha enveredado pelo mundo da bebida e acabaram morrendo. Mas o que se tem notícia, o que nós encontramos nos jornais e documentos da época, é que o pai de Barbosa de Freitas morreu depois de Barbosa de Freitas. Barbosa de Freitas teria morrido no começo do ano e seu pai morreu mais ou menos por volta da metade do ano de 1883. O pai de Barbosa de Freitas foi esfaqueado por um cabra chamado Liberato. Liberato já tinha sido alguém que o pai de Barbosa de Freitas tinha trabalhado em sua defesa, num caso de acusação anterior. O pai de Barbosa de Freitas era uma espécie de rábula, que é o que a gente chama de advogado. Então, o pai de Barbosa de Freitas era um homem da lei, um homem da justiça e uma pessoa muito honrada e de princípios, de uma moralidade muito alta, e não gostava do que era errado. Eis que na seca de 1877, a tragédia humanitária ocorreu aqui na cidade de Jardim. O juiz da cidade formou um bando armado junto com algumas pessoas ricas da cidade que forneceram armas e capangas, e foi considerado um dos primeiros grupos de cangaceiros da região Nordeste, que era o grupo de Inocêncio Vermelho, que posteriormente foi liderado por João Calangro. Esse grupo expulsou centenas até milhares de miseráveis e esfomeados das terras de Jardim, a tiros, a bala, com a violência. Alguns mantimentos do governo do estado eram mandados para a cidade de Jardim, como era mandado para outras cidades, e eis que o juiz da cidade acabou abusando de algumas meninas, de algumas moças, de algumas mulheres pobres, em troca da entrega desses mantimentos. Além de tantas outras irregularidades cometidas pelo juiz da cidade, Freitas acabou por denunciar. Denunciou o juiz e denunciou alguns membros e amigos seus e colegas seus, partidaristas também, que cometeram severas atrocidades durante a seca e em momentos posteriores da nossa cidade, agravando a questão do bem-estar social. Nisso, uma das pessoas denunciadas acabou contratando um cara chamado Liberato, que esfaqueou o Antônio Nogueira de Carvalho, que era o nome do pai de Barbosa de Freitas, a mando de algumas pessoas ricas da cidade que haviam sido denunciadas por ele. As denúncias foram, inclusive, publicadas em jornais da capital de Fortaleza. Professor Márcio, então Barbosa de Freitas não foi embora de Jardim por causa da morte do seu pai? Isso mesmo, Cícero Jacinto. Barbosa de Freitas não foi embora de Jardim por causa da morte de seu pai, como se tem falado. Barbosa de Freitas é fruto de uma relação proibida de sua mãe, que era solteira, com seu pai, que já era casado e que já tinha uma família constituída. Lá em Fortaleza, Barbosa de Freitas acabou falecendo no início do ano de 1883 e seu pai foi esfaqueado e posteriormente veio a morrer no meio do ano de 1883, quer dizer, meses depois. Então, essa teoria de que Barbosa de Freitas tenha ido para Fortaleza por causa da morte de seu pai não é verdadeira, e nós encontramos documentos e jornais da época que atestam bem essa questão.